Doutora, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes. É um É um prazer número, estar com vocês. o prazer é todo nosso, ainda mais para dar uma notícia boa como essa, né? Porque é sinal de que mais famílias estão se solidarizando, apesar das suas perdas, né? Com outras famílias que os entes queridos ainda têm chance de sobreviver, né? Exatamente. O ano de 2024, ele trouxe, né, essa expectativa e essa comemoração no aumento do número de transplantes que nós realizamos. Embora também tenhamos fechado o ano aí com um aumento na recusa familiar, mas foi um aumento de 9%, né, é um aumento significativo, mas temos também aqui comemorar esse aumento no número de doações e, consequentemente, no número de transplantes que aconteceu no nosso ano. 2024 foram 173, não é isso? Exatamente, 173 órgãos sólidos transplantados no nosso estado. Em 2023 foram quantos? 142. E 2022, você tem um número? 2022, 104, 2021, 108, 2020, 85, 2019, 134. Então, realmente, né, a gente observa aí esse aumento, né, no número de transplantes aqui no nosso estado. Gente, para fazer uma conta rápida para vocês entenderem o que isso significa, que às vezes as pessoas pensam assim, 173 em um ano inteiro. Se você dividir 173 por 12 meses, dão 14 doações por mês. Num mês que tem uma média de 30 dias, dia sim, dia não, o Espírito Santo faz um transplante para salvar a vida de alguém, não é isso? Exatamente. Eu vou até além, né? Quando a gente fala em doador, a gente falou de transplante, né? A gente teve o órgão mesmo para poder ser transplantado, né? Mas quando a gente fala em número de doadores, nós tivemos 89 doadores no ano de 2024, né? Então, se a gente pega 89 doadores dividido por 12, nós temos uma média aí de 7,4 doadores por mês no nosso estado. Então, ainda é um número, embora pequeno, mas um número que movimenta, né? Que dá esperança de vida para esses pacientes que estão aguardando na fila. É claro, né, guardando as devidas proporções, o Espírito Santo, com esse número de 173 transplantes, estaria com um número razoável em relação ao resto do país? Seria um dos primeiros também em volume de transplantes? Como é que a gente está nesse cenário nacional? Nesse momento a gente não consegue avaliar o cenário nacional ainda, porque não foi liberado os dados, né, dos demais estados. Atualmente, nós ocupamos o 9º lugar em número de doadores efetivos no nosso estado, e não de transplantes. Porque o transplante ele é uma regra diferenciada. A gente tem estados que transplantam muito, mas tem poucos doadores, né? Então, hoje a análise que a gente faz é em cima de doadores efetivos. Em cima de doadores efetivos, que é por milhão de população, o Espírito Santo hoje ele ocupa o 9º lugar no ranking nacional. Quando a gente fala de órgãos transplantados, né, nós estamos falando de que órgãos especificamente? Nós falamos de coração, rim, fígado. As córneas também são doadas. Ela não entra nessa lista? Nós temos os órgãos sólidos, né, que a gente fala, e temos as córneas. A gente sempre separa a córnea do órgão, porque a córnea a gente consegue ter a doação de doador cadáver, de coração parado. E é um tecido, né? Não é um órgão, é um tecido. Então, quando a gente fala em transplante de córnea, em 2024 nós realizamos 316 transplantes de córnea. Tivemos também um aumento considerável, que foi de 31% de aumento no número de transplantes em relação a 2023. Então, foi também um momento em que a gente teve um bom resultado, né, com o sim das famílias, mesmo também tendo ainda uma negativa muito alta. Tá? Por isso que a gente separou o órgão, né, do tecido, que a córnea ela é um tecido. Né? A pergunta que sempre aparece aqui da nossa audiência, dos nossos ouvintes, é quanto ao processo de doação. Porque a pessoa, por mais que tenha tido morte cerebral, ela precisa do organismo funcionando para que a doação aconteça. Fala um pouco, explica um pouco para o nosso ouvinte como é que funciona esse processo de identificação de um possível doador
a falar com a família e fazer a retirada dos órgãos na sequência. Quanto tempo isso dura? Quanto tempo pode durar? Como é que funciona? O protocolo, né, para o diagnóstico de morte cerebral, ele é realizado dentro dos nossos hospitais, né, onde a gente fala que esse paciente, ele teve uma catástrofe neurológica, né, ele pode ter sido acometido aí de um AVC, de uma parada cardíaca longa, que teve hipóxia no cérebro, que faltou oxigênio nesse cérebro, ou que ele teve uma lesão por trauma, um tiro ou um acidente, em que houve uma lesão nesse cérebro. E uma vez que teve a lesão nesse cérebro, esse paciente, ele, né, vai para o coma. E aí são feitos vários exames com médicos especificamente capacitados dentro dos hospitais, onde cada etapa desses exames, né, que são realizados por esses médicos, vão nos dizer se esse paciente ele está em coma ou se ele evoluiu para a morte cerebral. A morte cerebral é a constatação, né, da morte dessa pessoa. Para que a gente consiga fazer esses exames específicos, né, para esse diagnóstico, esse paciente ele tem que estar no suporte ventilatório. Então ele está recebendo oxigênio, ele está recebendo medicamentos, né? Então a condição hemodinâmica desses órgãos, elas têm que ser mantidas. Porque a gente precisa, né, entender se esse paciente está morto, se o cérebro dele está morto, ou se está vivo. Se ele estiver em coma, tiver algum sinal neurológico, ele está mantido e aí há pode ter um prognóstico bom, né? Ele pode retomar, né, a sua condição plena de saúde. E quando isso não é possível, a gente tem a constatação da morte cerebral. E quando ele é mantido nesses aparelhos, a gente tem a opção, uma vez que a família diga sim para a doação, de fazer com que esses órgãos possam ser transplantados em outras pessoas e aí sim lá eles continuarem, né, vamos dizer assim, trabalhando, né, sendo efetivos em outros organismos. Agora, mesmo mantido com os equipamentos, com a morte cerebral, ele não pode ser mantido muito tempo nessas condições, né? Exatamente, né? Tem que ser, o protocolo ele segue horários, né, específicos, exames específicos, então ele tem aí todo o seu desenvolvimento, né? E a partir do momento que a gente tem a constatação dessa morte cerebral, esses órgãos que estão mantidos nesses aparelhos, eles vão sofrendo também deterioração, eles vão perdendo também a sua capacidade, né? Então, por isso que é muito importante, a partir do momento que tem a constatação da morte cerebral, que a família, ela seja entrevistada, ela tomando essa decisão, a gente consiga fazer o mais rápido possível a distribuição e a cirurgia de captação desses órgãos. Tem idade mínima ou máxima para doação de órgãos? Órgãos sólidos, né, a partir de 7 dias de vida. Nossa, né? tão pouquinho assim? Exatamente, a partir de 7 dias de vida a gente já consegue fazer o diagnóstico, né, e mais uma vez é um direito, né, da família e do paciente ter o diagnóstico de morte cerebral se ele teve alguma catástrofe neurológica. E córnea, que é diferente. A gente capta a córnea, o tecido, a partir de 2 anos até 80 anos de idade. E no caso do doador hoje de órgãos sólidos, que a gente tem coração, fígado, pulmão e rim, com aumento da expectativa de vida, da melhoria, né, da nossa saúde, hoje a gente não fala mais em idade máxima. A gente avalia o potencial doador para ver, né, como é que esses órgãos estão. Se eles estão em boas condições de serem captados e transplantados, existe sim a possibilidade de ter essa doação. Aí vem a pergunta em relação às pessoas mais velhas, né? Porque o organismo, a ordem natural das coisas é a gente envelhecer e os órgãos envelhecem junto. Um fígado de um idoso, por exemplo, pode ir para um jovem que tem algum problema, um coração de um idoso pode ir para um jovem, ou esse coração já estaria cansado para ir para essa pessoa mais nova? Como é que funciona essa avaliação? Hoje nós avaliamos clinicamente esse potencial doador. Hoje a gente não fala em velho mais, né? Porque a gente já teve aqui, por exemplo, vou dar um exemplo, de pacientes jovens, um paciente de 25 anos, por exemplo, que tinha condição clínica
que não dava para a gente poder captar. Então, o fígado não estava em condições de serem transplantadas, o coração também tinha alguma alteração, o rim também. E tivemos já um doador de 76 anos, né, em que a gente transplantou fígado, transplantou o rim, transplantou córnea. Então, hoje, o que é avaliado é a clínica desse doador. Nós estamos com a doutora Maria Machado, que é a coordenadora da Central Estadual de Transplantes do Espírito Santo, explicando como é o processo, né, da doação do órgão e do transplante efetivamente. Na ida para o Repórter CBN, a gente falava sobre a idade do órgão, digamos assim, né? Já se foi aquela ideia de que só porque a pessoa era idosa, ela teria que doar para outro idoso, não poderia doar para o jovem. Afinal, tem muito jovem por aí com o organismo detonado, né, doutor? E muito idoso que está com a saúde super em dia, não é assim? Exatamente, é assim que nós estamos vendo o cenário que tem se desenhado ao longo desses anos, né? Os idosos aí com a consciência, né, de manter a sua saúde, né, e uma qualidade de vida bem melhor que a dos nossos jovens. Agora, uma dúvida também que os nossos ouvintes têm, já chegaram 2 perguntas a respeito disso, o Renato e a Wanda aqui comigo. Mas e o tamanho do órgão, não importa? Aí nós vamos para os critérios de distribuição. Então, o que a gente tem que entender? Eu tenho um receptor, que é quem precisa desse órgão, né? Então quando eu vou para a fila, que eu vou ser inscrito nessa fila, todas as minhas características, ela vai ser colocada dentro de um programa de computador, né? Que é do Sistema Nacional de Transplantes. Então, lá vai ter o meu tamanho, o meu peso, o meu tipo sanguíneo, as minhas condições clínicas, né? O que eu posso ou não receber, né? E aí eu vou ter o cadastro do doador. Quando eu cadastro o doador, ele vai ter todas as características dele. Peso, altura, tipo sanguíneo, a compatibilidade genética, né? No caso do HLA, para a gente poder saber se ele é compatível ou não para o transplante renal com aquele receptor. Então, quando a gente faz o cadastro desses dois, né, dessas duas partes dentro do sistema, acontece o cruzamento desses dados. É como, né, um site de namoro, da UNET. Então, a gente vai achar o doador, o receptor mais compatível com aquele doador. E é assim que a gente vai fazer a distribuição desse órgão. É que tenha sido clara. Não, foi sim. E tem uma outra pergunta aqui interessante também. Eu citei agora há pouco, né, que o prefeito de Cariacica, o Clério Sampaio, se submeteu a um transplante de rim. O doador foi o irmão dele, né? Todos foram avaliados. Ele está se recuperando, os dois, a princípio, estão se recuperando bem. E aí surgiu a pergunta de um ouvinte que pediu para não dizer o nome, mas ele fala: olha, o rim você pode viver com um, o fígado você tira um pedaço. Mas se alguém quiser doar córnea em vida, pode? Não, né? Porque aí nós vamos ficar sem um olho, né? Pois é, tem dois. Vai ter que retirar o globo ocular, né? Então, assim, ainda, né, não existe nenhum país que permita isso, tenha né? essa modalidade do transplante de córnea vivo. Eu desconheço realmente. E até porque, né, não tem essa necessidade, né, da gente deixar 2 pessoas aí enxergando 50%, né? Vamos pensar assim, né? Pois é. Então, e córnea, querendo ou não, o volume de córnea ainda é maior, de doação de córnea é maior do que os outros órgãos? Tem mais doação de córnea do que dos outros órgãos? Hoje nós temos, sim, uma quantidade, né, pra você ter uma noção, né, em 2024, né, nós tivemos aí 316 transplantes de córnea, né, e nós tivemos, de notificação de córnea no nosso estado, 12.500 notificações de parada cardíaca, de pessoas que foram a óbito, né, no nosso estado. Quando a gente avaliou clinicamente esses pacientes, né, que foram a óbito, nós tivemos aí 669 pessoas aptas para poder fazer a doação dessas córneas. Porém, quando foi entrevistar, quando foi fazer a segunda análise, esse número caiu. E nós ficamos nós tivemos 1.655 doadores elegíveis. Quando nós entrevistamos essas famílias, 669 pessoas disseram não para doação.
tivemos negativo, 669 famílias. Então, desse universo de 12.500, que passou para 1.600 na primeira avaliação, nós só conseguimos efetivamente 296 doadores de córnea durante o ano de 2024. Olha, ainda sobre... Então a gente está falando aí do universo que era 12.500, né, que a gente começou lá, que teve esse óbito, né, por coração parado, por várias causas. Aí a gente vai avaliar esse óbito e quando foi avaliando, e o que seria aí elegível para que a gente pudesse ter um potencial doador nesse momento? 1.655 pessoas. Dessas 1.655, nós fizemos 965 entrevistas. E aí nós tivemos 669 negativas e só conseguimos 296 doações efetivas. Então, a gente vê que os números, né, eles deixam a gente aí um pouco ansioso. Apreensivos. Né? A princípio, bem ansioso. E nós só conseguimos fazer, infelizmente, com esse número aí, né, somente 316 transplantes de córnea. É muito pouco, né? Poderia ser melhor. Exatamente. Então, mais uma vez, a necessidade desse momento que a gente está tendo com você, Patrícia, de entender esse processo, né? Que existe o processo de doação de órgãos coração parado, que é quando a gente pode captar córnea, quando a gente pode, em alguns estados, captar osso, né? Válvula cardíaca. Quando a gente tem o diagnóstico e a entrevista para múltiplos órgãos, quando a gente tem um potencial doador que teve morte cerebral. Então, é aquela morte bem específica, né, que foi constatada por médicos capacitados dentro desse hospital. E aí a gente tem a oportunidade de fazer a doação dos órgãos sólidos, que a gente chama. Coração, pulmão, fígado, pâncreas, intestino, rim, córneas, né, também. Então, por isso a necessidade da gente compreender todo o processo e saber que diante da morte, se a gente tiver a opção de fazer a doação, que seja das córneas, né, se não puder ser, não for um diagnóstico de morte cerebral, mas que também possa ser de outros órgãos no momento que a gente tivesse diagnóstico de morte cerebral. Doutora, assim, vários ouvintes com vários tipos de curiosidade aqui. Posso perguntar? Pode perguntar. Esse daqui que falou da córnea estimulou a curiosidade da outra ouvinte aqui, a Renata. Ela está perguntando, ainda sobre os olhos, a cor do olho interfere de alguma forma numa questão genética falando? É a pergunta dela. Não. A córnea é a parte transparente, né, que a gente utiliza, tá? Então é como se fosse um filmezinho ali mesmo, transparente, que a gente tira o globo ocular, né? Faz todo um preparo ali e tira só aquela partezinha transparente. Então eu não vou ficar com o olho verde, não vou ficar com o olho azul depois do transplante de córnea, não, tá? O Giovanni está aqui perguntando, tem como furar a fila do transplante? Muita gente duvida disso, né? Não tem como, porque a gente trata de um sistema informatizado. Lembra que eu te expliquei lá atrás? Sim. Que eu tenho, quando são pessoas diferentes que organizam esse processo, tá? Então é uma lista nacional, é um sistema nacional que ele é monitorado pelo Ministério Público Federal, tá? Então, eu tenho pessoas em situações diferentes que lidam com essa lista. Então, o médico que que vai te transplantar, ele tem um acesso no sistema. Ele vai colocar todas as suas informações e elas vão ficar lá dentro desse sistema. Quem é o doador é lá no hospital notificador, que não tem nada a ver com o transplante. Então, eu tenho esse potencial doador. Quem vai cadastrar esse paciente é a Central Estadual de Transplantes. É a minha equipe, que é uma equipe do Estado, né? Nós somos servidores do Estado. Então, nós somos os reguladores, nós somos quem vigia essa fila. Então, coloca os dados do doador e cruza com o receptor. Quem tem acesso a essa lista é somente a Central Estadual de Transplantes. Então, nós fazemos a oferta. Então, tudo é feito tudo são feitos
é feito dentro de um sistema, né, e por pessoas diferentes. E quando eu tenho o cruzamento desse dado, quem tem o acesso é somente a Central Estadual de Transplantes. Sim. Tá? A Emília, ainda sobre a idade das pessoas para doação, ela fala que conhece uma pessoa da família que vai fazer 96 anos, é super saudável. E pergunta se ele vai poder doar os órgãos dele mesmo com essa idade, quase 100 anos. Vamos avaliar a condição clínica, né? Se tiver com TGO bom, né? O fígado estiver bom, o rim estiver bom, a gente vai mostrar a gente vai apresentar esse doador para a equipe de transplante, e se tiver alguém lá dentro da fila que tiver essas características, que precisa de um órgão, e o órgão dele tiver as condições clínicas para poder ele aceitar, não há impedimento nenhum. Entendo. A Vilma está aqui dizendo que ela se cadastrou como doadora, mas até agora ela acabou tendo câncer de mama e ela está perguntando se ela continua sendo doadora. No caso do câncer de mama, né, se ela tiver a cura, né, depois do período lá de 15 anos, aí vai ser avaliado, né, no momento da morte dela, depois da cura, se ela pode ou não ser uma doadora. Então a gente vai avaliar a condição clínica dela, mais uma vez a condição clínica. Se teve câncer de mama e teve cura, aí a equipe vai avaliar a condição clínica que ela está naquele momento do óbito dela. Alguma doença inviabiliza totalmente a doação de órgãos? Neste momento a gente tem aí o HIV, né? Sepse não controlada, o HTLV também, que é uma doença degenerativa, alguns tipos de tumores, né? De sítio primário e que aí estão, que ainda não tiveram cura, né? São algumas das situações que a gente tem a contraindicação absoluta. Aí, nesse caso, a gente nem entrevista a família para doação. A Vilma está aqui continuando, ela diz, tudo bem, os órgãos passam por uma avaliação, mas e a pele, pode ser doada? Pele pode ser doada, né? Vem uma equipe, no nosso estado aqui nós não temos quem faz a captação da pele, mas Rio de Janeiro faz a captação dessa pele. O corpo de quem vai doar, né, do doador, não fica deformado, né? Essa pele, ela é bem superficial, a retirada dessa pele mesmo, assim, é uma camada bem fininha que a gente faz a retirada e é encaminhado para o banco de pele, fica em quarentena e depois o banco, ele disponibiliza, né, para aqueles grandes queimados. Esse ano agora, em 2024, né, nós tivemos um transplante de pele aqui no nosso estado, em que foi solicitado ao Banco do Rio de Janeiro, né, para os pacientes que precisavam. Então, é necessário sim dizer, olha, eu quero ser doador de pele, né, porque aí a gente entra em contato com a equipe do Rio de Janeiro e eles vêm aqui para poder captar essa pele. Doutora, para encerrar, tem a pergunta aqui de 2 ouvintes caminhando no mesmo sentido e eu acho que é interessante a gente desmistificar esse tipo de coisa. Alguns ouvintes falam que antigamente você tinha que colocar num documento que você era doador. Agora você precisa comunicar à família que você é doador. O doador ou doadora, né? Eles questionam sobre essas pessoas que ainda têm documentos que está escrito lá doador e tal, se no momento de um acidente ou de um problema de saúde, eles entram logo assim numa possibilidade de doação sem ter feito essa avaliação toda que a senhora falou que é feita antes, né? Para ter certeza de que a pessoa realmente teve morte cerebral, de que ela pode ser uma doadora, conversar com a família. Eu acho que vale, de repente, a gente desmistificar e reforçar para os nossos ouvintes como é que acontece o processo. Isso é um mito, tá? Ninguém vai tocar no corpo sem autorização da família, tá? Então, você tendo no seu documento que você é doador de órgãos, isso não vai ter nenhum tipo de impacto no momento do atendimento que você vai ter no hospital. Então, você chegou lá no hospital com seu documento, né, lá no bolso, escrito sou doador de órgãos. A equipe médica que está lá, nesse momento, ela não está preocupada com doação de órgãos, ela está preocupada em salvar a sua vida. Tá? Então, a partir do momento que você entra numa instituição, que você teve algum dano e você é de responsabilidade da equipe para poder sanar aquele dano, né, que você está apresentando naquele momento. Quando é aberto o protocolo, o diagnóstico é fechado, somente depois do diagnóstico fechado,
que a família entendeu que você está em óbito, é que vai acontecer a entrevista familiar para doação. Ninguém vai tocar em doação de órgãos com a família sem um diagnóstico fechado. Tá? É mito, ninguém vai tocar, ninguém vai acelerar, né, a sua estadia ali, né, no hospital, não vai te dar condições de suporte, né, diminuir algum outro procedimento que você possa, que seja necessário para o restabelecimento da sua saúde, sabendo que você é um doador, tá? Então isso é só uma manifestação mesmo. Quem tem autonomia sobre você, né, no caso da autorização, é a família. A carteirinha de doador vale para todo o território nacional? Ela não tem validade legal, jurídica, tá? Ela é só uma informação. É só uma informação. Hoje nós temos, não sei se dá tempo de falar, hoje nós temos aí, né, o AEDO, né, que é um programa que veio para poder ajudar, né, na divulgação do meu desejo de ser doador, porque quando a gente faz a qualificação dos dados, a gente observa que muitas famílias dizem não, porque elas não sabiam do desejo do ente dela. Então, naquele momento difícil ali, ela não sabe, ela não consegue nem pensar. Então, todas as manifestações de colocar no documento, de você ir lá numa plataforma, né, dizer que você é doador, ela só serve para nortear o seu familiar naquele momento tão difícil de dizer sim ou não para a doação. Tá? Então, não se preocupem, né, podem deixar bem claro, rede social, documento se for preciso, onde quer que seja. Mas no momento da autorização, só vai ser retirado e se a família falar sim para a doação. Se não, ninguém pode tocar no corpo de ninguém no Brasil. Ouvinte perguntando, medula óssea é órgão também ou tecido? Medula óssea é tecido. No caso da medula, tudo muda porque aí é você, né? Você doador, você tem condições de decidir se você quer ou não fazer aquela doação, tá? Então, medula óssea, ela segue uma outra organização, né, dentro desse processo que é o transplante. Doutora Maria, olha, não param de chegar perguntas aqui dos nossos ouvintes. O assunto é realmente muito interessante. Parabéns para o nosso Espírito Santo, né, que bateu esse recorde, que muitos outros sejam batidos, que as famílias se sintam mais à vontade de fazer a doação de órgãos dos seus entes que se foram, para salvar pessoas que ainda têm chance, né, de viver plenamente. Obrigada mais uma vez. Parabéns à senhora, a toda a equipe que trabalha envolvida, né, com a questão da doação e do transplante de órgãos. E muito obrigada por dispor aí do seu tempo para conversar conosco e tirar a dúvida dos nossos ouvintes. Ah, tá. Pode contar comigo para tirar essas dúvidas. É muito bom esse essas dúvidas serem retiradas ao vivo, porque, né, dá um pouco mais de segurança para a nossa sociedade. Os capixabas são realmente, né, cidadãos que mostraram, né, que são solidários, que são resilientes em 2024, e eu espero que em 2025 essa resiliência e esse amor, ele possa ser reverberado ainda mais e que a gente possa ter mais doadores esse ano. É isso aí. Obrigada, doutora. Um abraço para a senhora e para a equipe. Obrigada a todos.